E se eu disser para um narcisista que ele é narcisista, o que ele pode fazer? Você já teve vontade de dizer para a pessoa que você descobriu que ela é narcisista? Quando você pensou nisso, qual foi a expectativa que você teve? O que você imaginou que ia acontecer? Que ele ia tomar consciência, se assustar, pensar, nossa, eu preciso de ajuda, eu preciso mudar? Não, isso não vai acontecer. Não é assim que o narcisista reage. E nós vamos falar aqui sobre algumas reações que ele tem se você fizer isso. Eu sou Elizabeth Pimentel, sou psicóloga. E se você não está inscrito no canal, aproveita agora. É só clicar ali, se inscrever e acionar o sininho. Assim você vai saber quando tiver um vídeo novo. Então vamos lá. Quais são as atitudes que o narcisista tem se você ofender, se você criticar, se você disser que ele é narcisista? Primeiro, ele pode não achar nada, né? Ele pode achar que isso não significa coisa nenhuma. Como ele pode se ofender com isso ou achar que isso aí é uma crítica e começar a reagir de diversas maneiras? Uma delas é a negação. Primeiro, ele pode dizer para você que é absurdo o que você está dizendo, negar completamente. Você pode dar para ele um monte de características, mostrar o que ele faz e ele nega, porque o narcisista ele é ótimo na negação. Você pode ter provas concretas a respeito dele, mostrando tudo que ele faz. Não adianta. Se ele quiser negar, ele nega. Ele não tem compromisso nenhum com a verdade. Então, ele vai negar. E mesmo que você revele tudo, tintim por tintim, não tem problema com ele, ele nega. Outra coisa que ele costuma fazer é te confundir. Ele vai fazer você ficar tão confusa, se você quiser discutir isso aí com ele, que você corre o risco de sair dessa conversa achando que a narcisista é você. Porque ele vai te enrolar de uma tal maneira, fazer você duvidar da sua percepção, duvidar da sua sanidade, duvidar daquilo que você acredita. E você vai começar a ficar confusa. E tem muita gente que sai de uma conversa dessa e depois pensa mesmo, será que realmente a narcisista não sou eu? Será que eu não estou pensando errado? Será que eu não estou sendo injusta? Enfim, o narcisista consegue te convencer de que o que você pensa não tem sentido. Uma outra estratégia que ele tem para se livrar dessa situação é o contra-ataque. Ele pode responder a isso te criticando, ferindo você, acusando você, atacando você pessoalmente. Ele pode dizer coisas horríveis a seu respeito. E nisso ele também faz uma cortina de fumaça. Além dele se vingar de você, além dele ficar agressivo e te atacar por raiva do que está sentindo nessa hora, porque você teve o atrevimento, né, de falar alguma coisa que pudesse feri-lo, ele consegue dizer tantas coisas ruins a seu respeito que você corre o risco de cair na armadilha de ficar tentando se defender, tentando se explicar, tentando mostrar para ele o absurdo do que ele está fazendo. Nisso, a conversa vai para outro lado. Ao invés de você dizer para ele o que ele está fazendo, você vai passar a se defender daquilo que ele está dizendo que você está fazendo. Porque o contra-ataque ele é tão absurdo, ele é tão mentiroso, e você fica tão desnorteada com o que está escutando, que ele consegue desviar o assunto, ele consegue fazer você falar de qualquer outra coisa, porque o que ele fala são barbaridades tão grandes que você não consegue ouvir aquilo friamente. Você quer desafiar ele a te explicar como ele pode dizer algo assim a seu respeito. E aí o assunto muda, a conversa desvia para outro lado. Outra estratégia do narcisista é a vitimização. O narcisista, quando ele se vitimiza, ele é um artista. Ele merece um Oscar, porque ele consegue fazer um teatro tão grande, ele consegue fazer uma cena tão dramática e ficar como se você estivesse perseguindo,
como se você estivesse sendo extremamente injusta. Como é que pode você dizer algo? E não é só o fato de você dizer que ele é narcisista, qualquer outra coisa que você disser que possa ferir a imagem dele. Ele vai fazer um lamento tão grande, ele vai se colocar como tão sofredor, tão vítima, sendo acusado injustamente, que você pode se arrepender do que falou. Isso acontece muito com mães narcisistas. Quando você fala alguma coisa, mostra alguma coisa que uma mãe narcisista fez, ela faz um drama tão grande que você se arrepende 200 vezes de ter falado. Da próxima vez que você tiver que falar, você vai pensar muito antes de falar, porque você sai dali com um sentimento de culpa enorme, porque você causou aquela tragédia toda que ela faz você acreditar que você causou. Uma outra estratégia do narcisista é minimizar o comportamento. Vamos supor que você queira provar para ele que ele realmente é um narcisista pelas coisas que ele faz com você. Porque ele fala coisas absurdas a seu respeito, ele te humilha perto dos outros, ele destrói a sua autoestima, ele tenta anular a sua identidade. Aí você vai mostrando essas coisas e ele vai minimizando isso. Ele vai dizendo que bobagem, todo mundo faz isso, esse é o comportamento das pessoas normais. É assim que as pessoas agem. Você que é sensível demais, você que é muito melindrosa, você que é cheio de coisa, você que não sabe ouvir as coisas, ou então você que não sabe brincar, porque quando você diz que ele está te ofendendo, te humilhando, te criticando perto dos outros, ele quando quer sair pela tangente, ele fala que é brincadeira, para não ter que assumir a responsabilidade pelo que falou. Então, ele vai tornar você a sensível da história. Uma outra estratégia é a retaliação. Ele pode ficar com muita raiva, ele pode ficar irado e ser extremamente agressivo a ponto de se vingar de você. E ele pode se vingar de muitas formas. E eu conheço pessoas que quando descobriram, perceberam, né, que a esposa ou o marido descobriu que ele é um narcisista, descobriu o comportamento dele, aí ele vira o jogo e começa a contar para as outras pessoas de fora que aquela pessoa fez exatamente o que ele, na verdade, foi que fez. Então ele começa a acusar você, a manchar a sua imagem, ele começa a ferir a sua reputação, tudo para se vingar de você. E aí ele vai fazer uma coisa muito pior. Você só falou de um comportamento dele. Ele vai fazer coisas para que você se arrependa 1000 vezes de ter falado aquilo. E ele pode fazer isso de uma maneira que pode ser bastante cruel com você. Então, se você, antes de falar alguma coisa com o narcisista, esteja pronta para saber que ele tem uma gama de armas ali para usar. Uma outra estratégia é desviar da culpa. Ele desvia a culpa para uma outra pessoa. Ele pode dizer que, isso aí é aquela amiga que você vive conversando com ela, aquela que fica botando coisas na sua cabeça. Mas isso aí é aqueles vídeos que você fica assistindo na internet que não tem nada a ver. Aí ele começa a culpar as outras pessoas por estar influenciando você, ou ele culpar outras pessoas por um comportamento dele, ou ele culpar você por ele estar se comportando assim, porque é você que tira ele do sério, é porque você que não entende ele. Enfim, ele faz com que outras pessoas assumam a culpa, a responsabilidade daquilo que é dele. Uma outra coisa que ele também pode fazer é isolar você. O fato de você declarar que sabe que ele é um narcisista ou declarar algo que ele tenha feito e ele não tem como ter nenhuma outra estratégia, ele faz o jogo do silêncio. Ele simplesmente te ignora. Ele simplesmente faz de conta que você não existe. E ele se afasta, ele se cala
e não dá nenhum tipo de explicação. E você quer conversar, quer entender o que está passando na cabeça dele, quer que ele discuta com você e ele simplesmente te ignora e faz de conta que você não existe. Então, essas são algumas das reações que um narcisista pode ter se você confronta ele. Então, antes de confrontar um narcisista, antes de dizer para ele que você sabe, pensa duas vezes, porque isso não vai surtir o efeito que você gostaria que surtisse. Você não vai ter dele a consciência que você gostaria que tivesse. E se você falar demais do que você sabe a respeito dele, ele vai mudando de máscara. Então, se você descobre uma, ele vai colocar outra. Se você sabe, você cuida de você para que você se proteja nessa história. Você se fortaleça. Você precisa se fortalecer para não cair nessas armadilhas. Você precisa se fortalecer para saber exatamente o que você vai fazer com essa história. É isso que é a melhor maneira de você agir quando você descobre que está vivendo com um narcisista. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, vai ajudar outras pessoas também. Então compartilha. Até o nosso próximo vídeo.